Para mim, o lixo é uma coisa muito assim subjetiva que a gente sempre tem que olhar com os dois olhos. O lixo é o que vai para o aterro. É um universo, né? O lixo é tudo, é minha vida. O lixo, que para uns não é nada, para nós é tudo. Entende? Lixo é aquilo que você não consegue aproveitar, no meu ponto de vista. Ó, não tem uso isso aqui. Não tem utilização. Isso é lixo. É justamente a manifestação dessa entropia, dessa desordem, né? O lixo, em princípio, é uma coisa que não deveria existir, ou deveria existir numa escala mínima, né? É a nossa imagem refletida no espelho. Existir, lixo é o que vai para o aterro. Numa escala mínima, né? O lixo, em princípio, é uma coisa que não deveria existir, ou deveria existir numa escala mínima, né? O lixo é o que vai para o aterro. Quão mobilizada é a sociedade brasileira para a discussão de um projeto de lei? Quão engajado é o cidadão em saber o que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, numa Assembleia Legislativa, ou mesmo numa Câmara Municipal de Vereadores? A grande diferença da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil é o seu grau de complexidade, né? Ela é inovadora, ela é um marco inovador, mas o grande mérito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sua grande virtude, seu grande mérito, é também, ao mesmo tempo, seu grande desafio. É uma política que tem o mérito de ser nacional, é uma política que tem o mérito de integrar toda essa cadeia, mas é uma política que trata de alguns temas extremamente complexos sobre os quais nós não temos conhecimento. É muito bonita a logística reversa, embora a gente não tenha conhecimento do que seja exatamente logística reversa, não temos ideia da sua implantação. Não temos um modelo de referência para que a gente possa se espelhar, não temos ideia do custo e não temos ideia de como implantar isso num país continental, né, como é o Brasil. Talvez a coisa mais, o instrumento mais importante que a Câmara acrescentou no processo foi o conceito de responsabilidade compartilhada. A compartilhada, que também é aplicada em alguns países sul-americanos, ela é diferenciada, ela traz como obrigação, ela não recai somente em cima do fabricante, do importador, ela recai em cima do consumidor, fabricante, importador, distribuidor, comerciante e do poder público, né? Então você alocar a responsabilidade de cada um é um grande desafio, mas a lei é inteligente em não concentrar num único segmento o ônus dessa política. Não depende de um, não depende só de quem fabrica. Você tem quem consome que tem que ser responsável tanto quanto quem fabrica. Você tem quem distribui que tem responsabilidade também. Eu acho que hoje a gente não está no sentido de construção de consensos, não temos parâmetros claros que definam papéis e responsabilidades de cada ator no conceito da responsabilidade compartilhada, e os mesmos motivos, né, que levaram a esse represamento da lei por 21 anos, eu acredito que hoje emperram a implementação da Política Nacional de Resíduos, que é um modelo de exercício político muito frágil. A política encontrou o Brasil mal preparado para a área, né? Primeiro, uma divisão muito grande entre as situações do país, né? Os 3 estados do Sul e São Paulo, talvez mais algumas regiões do Sudeste,
né? Mas se a gente traçasse ali uma linha, uma latitude, não sei exatamente qual for, seja 30, alguma coisa assim, há uma situação, o nosso diagnóstico apontava, 90% dos municípios já não tinham lixões. Então essa técnica do aterro sanitário, embora com com adaptações locais, já era quase que universal, mas havia algumas regiões onde ainda havia problemas. Já o norte e o nordeste, e também o centro-oeste, situação reversa, né? No nordeste, 90% dos municípios só tem lixão, né? O debate público de bom nível a respeito desse tema está muito aquém do desafio que o tema representa para a sociedade brasileira. A primeira condição básica é que as empresas paguem pela recuperação e pela estrutura da reciclagem. Por quê? Porque exatamente como se trata de recuperar materiais que são potencialmente valiosos, obviamente quem o fizer vai estar prestando um serviço para a sociedade e, portanto, deve ser remunerado por isso. A segunda condição para que esse esquema aconteça é que sejam criadas uma ou várias organizações públicas, porém não estatais, que justamente vão coordenar essa atividade. Por quê? Porque, assim como no caso, que é o que acontece no caso brasileiro de pneus, embalagem de agrotóxicos, óleos lubrificantes, etc. Terceiro, a contribuição do consumidor. Ela é fundamental e ela deriva, em grande parte, da educação que o consumidor recebe por parte das empresas. Em quarto lugar, o Estado tem um papel absolutamente decisivo. Esse papel consiste em fixar, que no caso desses produtos que eu citei, inclusive, isso acontece, fixar metas, fiscalizar a execução das políticas, associar-se a certas iniciativas dessas organizações privadas ou privadas sem fins lucrativos, etc., no sentido de melhorar o desempenho, estimular a inovação tecnológica nessa área. Mas há um equívoco muito frequente que é dizer, não, isso é papel do Estado, a lei brasileira diz, né? É papel do município. A forma de olhar da sociedade civil sobre o problema é diferente da forma de olhar do governo, é diferente da forma de olhar do movimento organizado, né? Mas quando você pega todos do legislativo também, às vezes, traz um olhar diferenciado sobre a questão, eu acho que o olhar vem muito do que a instituição te cobra em relação ao tema, né? Agora, o que nós conseguimos aqui foi, no Fórum Estadual Lixo e Cidadania, juntar todos esses atores e fazer uma construção coletiva de fato, sem eliminar os conflitos e as diferenças de olhares. O lixo é tudo, é minha vida. O lixo, que para uns não é nada, para nós é tudo, entende? No lixo tem tudo aquilo que vocês nem imaginam, das melhores coisas do mundo, a pior coisa do mundo tem no lixo. Desde criança, desde membro de seres humanos, até dinheiro, dólar, o diabo que você imaginar tem dentro do lixo. Então, o lixo mudou minha vida. Eu acho que aqui tem um diferencial. Todo mundo que chega aqui aprende um pouco dessa concepção disso, de transformar o lixo em luxo. A gente transforma o lixo em nosso material de trabalho. Igual, eu tinha muito de ver assim, madeira assim, jogada, antes de eu vir pra cá, ver esses pranchão, essas madeiras maiores assim, eu via jogada assim, eu falava assim, isso aí serve
para pôr fogo, para fazer lenha. Para mim serve para isso. Aí depois que eu entrei para aqui, não. A gente tenta mudar um pouco a cabeça das pessoas em relação a isso, porque vem o pessoal de fora, a gente fala, a gente explica que tal móvel foi feito disso, às vezes as pessoas não acreditam. Assim, não, isso aí foi madeira comprada, isso nunca foi feito com tal madeira. A gente bate o pé e fala, não, isso é feito com essa madeira mesmo, se vocês quiserem acompanhar o processo, pode vir. Não tem, assim, lixo para nós. Por exemplo, é muito comum no Brasil, e o governo federal ainda está fazendo isso, para ajudar o catador, você melhora as condições de catação, que é uma política totalmente equivocada. Você, na realidade, fomenta a manutenção do trabalho penoso na rua, baseado na atração humana, informal, sem direitos sociais, sem abrigo, sem nada. A gente trata o catador com campanha do agasalho, quando nós temos que tratar com política de desenvolvimento econômico, social e fomento produtivo, compreende? Ele é um sujeito empreendedor, ele é um sobrevivente da metrópole, ele tem capacidade e competência empreendedora. Ele tem, inclusive, é mais talentoso que nós, porque ele tira dinheiro até do lixo. O movimento ele nasceu com a necessidade do catador de material reciclável de se organizar, de lutar por políticas públicas, de lutar por um mundo melhor. A logística que ele entende é a catação individual, artesanal, totalmente manufaturada. Então, fazer ele passar disso para um processo mais profissional e sistêmico, numa unidade de triagem, com uma esteira operando, dando ritmo para o processo, já é um grande passo. Já é a grande novidade. Então, tem um certo processo que tem que ser cumprido até se estipular alguns níveis, né? E isso vai ficar mais claro na sequência da conversa. Se isso é um dado novo, praticamente todos os galpões de reciclagem que funcionam direitinho, quando você instala a esteira elétrica, eles desligam. Eles desligam a esteira? Eles desligam a esteira porque eles não se adaptam a esse sistema, eles não se adaptam ainda a esse sistema fabril em série. Eles não foram criados no modelo fordista taylorista, eles não se adaptaram a esse modelo ainda. Então eles têm que começar com mesas sem esteira. Na verdade, a gente tem essa lei que está saindo agora, a gente vê as propagandas falar que se faz muito sobre a reciclagem, mas o incentivo é pouco. Uma empresa igual vocês estão vendo aqui, a nossa empresa que está há 10 anos no mercado, tem 230 funcionários diretamente, consegue vender uma faixa de 300 toneladas de material por dia e não tem incentivo nenhum na parte financeira, entendeu? Já as cooperativas, onde reúne catadores, onde reúne... Realmente são pessoas que necessitam desse... Eles já têm mais incentivos de empresas igual a gente. Os catadores, eles ganham galpões, ganham caminhões, eles ganham áreas para fazer a triagem, já a gente não. Só que aí é que está, onde é a parte governamental, onde é essa parte do governo. O governo, os políticos, eles preferem incentivar as cooperativas, as pessoas que podem ir fazer uma propaganda e conseguir ser eleito, do que vir uma empresa igual a gente fazer um incentivo, onde ele sabe que talvez não vai ser eleito. O volume que apresenta de projetos é muito pequeno. Prova disso é o próprio volume de investimentos que vem se abrindo para resíduos, é pouco. Falta ainda um desenvolvimento, uma capacitação do próprio setor público, que já está ocorrendo agora, até em função de todas as cobranças que estão acontecendo, em função da lei, etc. Esse é um processo. O que é lixo? Eu não aceito as pessoas chegar aqui e falar assim, eu trouxe um lixo para você. Não, isso aqui não é lixo, tá? Para mim não é lixo, né? Lixo para mim, praticamente não se tem lixo, né? Tudo se reaproveita. No caso, isso aqui para mim é uma matéria-prima magnífica e não é um lixo. Até mesmo os que vão ser reciclados, para mim não é lixo. É a irresponsabilidade das grandes marcas globais com relação a esse tema. O Brasil tem experiências pioneiras e extremamente bem-sucedidas de gestão de resíduos sólidos em alguns produtos. Mas o importante aí é o seguinte, é que nesses setores o recolhimento dos resíduos
e a sua destinação adequada é feita independentemente do serviço de limpeza pública e independentemente do financiamento do orçamento público. Isso responde a que princípio? Isso responde ao princípio do poluidor pagador. Quer dizer, quem oferece o serviço tem que responder pelas consequências ambientais desta oferta. E você dizer que quem tem que fazer essa remuneração é o poder público é você dizer que quem não consumiu os produtos cujos remanescentes estão na rua também tem que pagar por essa limpeza e não só quem consumiu. Quer dizer, a consequência de você aplicar esse princípio que a empresa é que tem que pagar, obviamente que o preço do produto vai subir, é lógico, mas tem que subir mesmo. Tem que subir por quê? Porque tem que informar o consumidor, certo? Que aquela embalagem e o descarte daquela embalagem tem um custo. Isso tem como resultado, como principal resultado, o principal resultado é que você vai criar uma pressão sobre as empresas para que elas repensem o próprio desenho daquilo que elas estão fazendo. Eu acho que a questão do resíduo sólido, primeiro, é que as pessoas entendam que aquilo que produzem é da sua responsabilidade e não da responsabilidade de todos. E depois de produzido o resíduo sólido, nós temos que concentrar energia ao máximo para dar uma destinação correta desse resíduo sólido na natureza, para o seu reaproveitamento e a sua reciclagem. Mas o básico é produzir o mínimo e aproveitar o máximo do resíduo sólido. A vida é um sistema de consumo. A vida só existe por uma lógica de consumir. Vivo, logo consumo. Qualquer ser vivo precisa consumir para gerar a energia necessária, para gerar os metabolismos necessários para poder perpetuar a vida, que é algo bom. Então a questão não é mais consumir muito ou consumir pouco, mas o que eu estou consumindo. A pergunta é qualitativa, não é quantitativa. É óbvio que eu quero fazer mais com menos. O Ford já fez isso em 1920, revolucionou a indústria de automóveis. Agora, a pergunta é o que eu estou consumindo e o que esse consumo vai gerar quando o ato de consumo, o que ele está gerando. Porque o ato de consumo na natureza é algo bom. O ato de consumismo é algo ruim. Lixo para mim é o que sobra do consumo. O lixo é algo inútil e contaminante de um processo que é o processo de produção das coisas. Na natureza não existe a lógica do lixo porque tudo é um recurso para outro ciclo. Nada se perde, tudo se transforma em alguma coisa útil. Então a própria noção de resíduo, ela se perde quando eu olho para um material e digo, esse material está sendo uma cadeira hoje. Mas amanhã ele pode ser um outro produto, ele vai ser utilizado de uma outra maneira. Então a própria noção de resíduo, ela é uma invenção humana, é uma abstração humana. A parte mais difícil é a conscientização. Você juntar um papel, catar um papel é fácil, mas você conscientizar as pessoas que esse material pode ser reaproveitado, na minha opinião, é a parte mais difícil. Por quê? Vou citar o exemplo de Brasília, onde eu moro, onde eu vivo. Brasília aqui, a gente ainda não tem uma coleta seletiva, entendeu? Tem um projeto do governo e está transmitando, mas nunca saiu do papel, infelizmente demanda de parte governamental. E nisso eles só falam em fazer a coleta seletiva, mas eles não falam em incentivar as pessoas, em fazer propagandas, em fazer todo um trabalho primeiro para que realmente esse processo seja conscientização para que as pessoas possam realmente reaproveitar o material.
começa com a não geração, quer dizer, estimular a não geração de desperdício de material, quer dizer, não depende de exemplo, não depende de lei, não depende de estímulo, depende apenas de consciência própria aqui, né? Quer dizer, de buscar essa diminuição de impacto que a gente pode fazer dentro de casa. O consumo gera resíduo. O resíduo se acumula no território, né? Não é flexível, invisível e virtual, né? O lixo, ele é material. Então a gente está vivendo hoje, por exemplo, numa sociedade pós-moderna, mas dentro de uma lógica do capitalismo que é do capitalismo imaterial. Só que esse capitalismo imaterial significa que a fonte de valor daquele produto, daquele objeto, está na logo, está na marca, está na campanha, né? A grande margem de lucro está ali, na criação, na criatividade, etc. Porém, ele não é imaterial. O valor está focado no imaterial, mas ele produz lixo, ele produz embalagem, ele produz coisas que sobram. Então, nessa sociedade do capitalismo material, ela produz muito uma coisa que é material e que vai ocupando o território. E isso é um problema, é uma questão internacional, né? Porque o lixo ele não é invisível. Porque tem a cultura do brasileiro. Porque o brasileiro talvez não queira utilizar um negócio que seja de material reciclado. Não, você vai comprar e é de material reciclado. Infelizmente ainda tem essa cultura de não valorizar, de achar que é um material reciclado que não tem a mesma qualidade do material virgem. Tem empresas que adotam, que utilizam grande parte dos seus produtos é feito com material reciclado. Mas por que não pode expor? Exatamente porque não sabe não, ou tem acredita que vai ser interpretado de forma equivocada pelo seu consumidor. Se a empresa, se as indústrias fabricam e se o setor empresarial coloca no mercado, é porque tem uma rede que consome. Certo? Há uma rede de consumo, né? Uma economia de consumo. Então, a partir do momento que começa a reduzir o consumo, isso começa a ter uma reengenharia, uma outra abordagem. Não adianta ter uma embalagem que tem menos plástico, mas que esse plástico às vezes pode ser não reciclável por falta de tecnologia. Aí eu invisto na tecnologia, eu desenvolvo a tecnologia, mas aí eu não tenho a cadeia de retorno desse material. Eu tenho a não geração, eu tenho a tecnologia para reciclagem, mas eu não tenho uma cadeia produtiva que promova o retorno. Ou eu não tenho, quando eu tenho as três coisas, eu não tenho a educação daquela organização que atua na ponta da recuperação do material, consciente de que aquilo pode ser comercializado. Ou então eu tenho ela consciente, eu tenho tudo isso, mas eu não tenho um valor que viabilize o retorno desse novo material que venha a trazer uma solução para a não geração. Que é possível ter uma sociedade de abundância apesar da ameaça representada pelo esgotamento dos serviços ecossistêmicos contemporâneos. Como isso é possível? É possível se os produtos e os serviços que são oferecidos à vida social forem concebidos dentro de uma lógica em que os detritos que desses produtos resultem possam servir de base à nova formação de riqueza. Portanto, upcycle é o contrário de downcycle. O que nós vivemos hoje na reciclagem, na verdade, é uma subciclagem. Ou seja, é a transformação do PET em roupa e depois essa roupa você não vai ter o que fazer com ela, senão mandá-la na melhor das hipóteses, para um aterro sanitário, na pior das hipóteses, para um lixão. A economia circular é uma economia que prevê que os produtos são saudáveis para o meio ambiente e são saudáveis para a natureza.
e prevê que resíduos são nutrientes. Na verdade, a gente fala muito em ciclo de vida, mas produtos não têm vida. Os materiais são eternos. O planeta possui a mesma quantidade de recursos há 4 bilhões de anos. E esses recursos fluem pelo planeta. Eles se transformam. Isso é uma mudança de hábito, uma mudança de costume, que tem, como todos nós sabemos, uma dificuldade a ser vencida cada vez que você se depara com essa necessidade, né? O ponto de partida tem que ser um valor, o ponto de partida tem que ser de natureza ética. O que nós queremos? Nós queremos uma sociedade saudável do ponto de vista do uso dos materiais dos quais depende a sua reprodução. Nós não queremos uma sociedade do jogar fora. Como a gente vai agir a partir dessa visão, a gente tem duas opções. Ou a gente usa a estratégia da culpa e a gente paralisa e a gente não sabe mais o que fazer e a gente fica inventando novas regras, tentando pressionar as pessoas para a direção certa, só que ninguém vê vantagem para ninguém em estar fazendo a coisa certa. Ou nós vemos a oportunidade e trabalhamos com a lógica de inovação. E a inovação é disruptiva. Tem que encarar que a realidade que a gente vive hoje não é suficiente. A política nacional está aí, mas ela sozinha não vai fazer nada. Se acompanhada pelo país todo, não se organizar e lutar, e, desculpa o termo, ir pro pau, entende? Para buscar esse processo inclusivo, esse processo de empurrar de goela abaixo. Eu estou aqui, você tem que me ouvir. Se isso não acontecer, só a política nacional não vai fazer nada. Olha, aqui a gente está preservando o meio ambiente, né? Eu gosto de fazer isso. Porque às vezes eu estou pensando aqui, eu estou pensando que às vezes a pessoa está pondo fogo, prejudicando os passarinhos, prejudicando o meio ambiente da gente. E é pra gente o meio ambiente. Uai, dá valor muito em reciclagem, entendeu? Porque reciclagem, às vezes a gente acha que é lixo, mas não é. Às vezes reciclagem aqui, papelão, a gente faz muita... Né, se você for nas escolinhas, é PET, é alumínio. As crianças às vezes brincam com brinquedo de alumínio, de PET. Às vezes a gente vê, nossa, podia ter jogado fora, mas a criança tá brincando, tá rindo. Agora, um grande desafio que a gente tem, mudando a mentalidade, é perceber que a gente pode trabalhar numa formação desde de criança. Mas nós, adultos, temos que ter a clareza que nós precisamos de dar o exemplo. O exemplo se ensina a todo momento. Ele não é teórico, ele não está dentro só da faculdade, de uma academia, mas ele está no nosso dia a dia, nos nossos atos. Por menor que seja, efetivamente, é aquilo que a gente faz. E eu acredito que é isso que é o desafio. É você acreditar que você tem algo a fazer, algo a passar para o outro, informação, e algo a mudar do outro em relação a um hábito dele. Ah, William, então você está fazendo... Não, eu estou fazendo a minha parte. Coloco lá na rua, ou garrafa, PET, isopor e outras coisas, numa sacola, tal. O município não se encarrega de fazer essa coleta seletiva, mas tem pessoas que passam na rua e levam. Então a gente já deixa separado para não rasgar o saco de lixo. Ó, a hora que ele pega, ele vê que é reciclado, leva. Mas infelizmente na nossa cidade não tem. Na minha casa a gente faz isso. Nós fazemos essa separação. Então eu acho que lixo é pensar que as coisas são descartáveis, não pensar que as coisas não são reutilizáveis, né? É não pensar com uma lógica de um consumo consciente, de uma substituição de consumo, né? De uma longevidade das coisas, né? Tudo hoje é muito descartável, né? E por isso que eu acho que, assim, do que eu vejo aqui, né? Às vezes você vê uma montanha chegando de caminhão, e aí o que sobra mesmo de rejeito é um saquinho, um pacotinho. Então você fica pensando que aquilo tudo ia estar no aterro. E o catador transformou aquilo tudo, né? Ressignificou aquilo tudo de alguma forma, né? Mas é um processo, tem que começar. Entendeu? Acho que não pode pensar em começar imaginando que isso encerra-se em 5, 10 anos.
Não, isso é para um longo período de trabalho, tanto da sociedade, como do poder público, como do setor empresarial. Eu queria dizer o seguinte, vocês têm um papel fundamental para a mudança desse país. Eu não vou dizer aqui que eu sou contra as manifestações que tiveram em junho, mas eu acredito que é um papel fundamental da classe média. Eu acho que é um papel fundamental da sociedade como um todo, buscar esse processo de inclusão. Parar de discutir política em boteco. Boteco não é lugar para se discutir política. Você precisa participar para não ser participado. Se o país todo tivesse movido na época, falar, olha, nós não queremos Copa do Mundo antes de se construir estádio. Não adianta vir reclamar depois que o troço está pronto. Então também não adianta terminar uma faculdade, um curso superior e passar no concurso público, ah, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus filhos. A gente precisa estar junto. O rico, o pobre, o classe média, lutar por um país melhor. E esse mundo melhor não é melhor para alguns, né? Assim, esse mundo melhor é como imaginar uma sociedade que consome e que todo mundo consome. Ou, porque a gente está vivendo esse paradoxo, uma sociedade que todo mundo consome ou uma sociedade que todo mundo consome menos. Não adianta a gente ficar num discurso de que tem que consumir menos e a gente continuar consumindo muito e consumindo coisas de uma forma inconsciente ou sem. Se a gente quer preservar o planeta e se a gente quer que todo mundo consuma, o consumo vai ter que ser consciente. Nós não temos a consciência, talvez o brasileiro não tenha consciência da coisa pública, que a coisa pública a todos pertence. Infelizmente, a gente tem, acho que ainda há uma cultura no Brasil que, como é público, não tem, né, você pode dilapidar. Não que a coisa pública é minha também, né, faz parte, eu tenho que tutelar por aquilo, eu tenho que ajudar a proteger aquilo. Porque o marco legal diz que nós temos que responsabilizar toda a cadeia. Né, e mudar esse conceito de que o lixo, a partir do momento que eu coloco na porta da minha casa, deixou de ser problema meu, isso é visão do passado. Né, não é mais tarefa do município resolver o problema que a sociedade gera, ele tem que resolver com a sociedade. Né? Não é simples, não existe uma solução única, soluções têm prós e contras, algumas são mais abrangentes, outras mais restritas. Tá? Existem muitos interesses, e às vezes interesses conflitantes. Então é um assunto complexo, mas é um assunto do dia, né? Nós não podemos viver em sociedade, hoje a humanidade vive em centros urbanos, gerando resíduos, tem que haver uma solução para isso. A gente tem uma tendência em achar que é fácil e vão, na realidade, cobrar que o outro faça exatamente como você e a sua leitura que dê uma resposta. E a gente esquece que é uma situação de processo. A educação ambiental, a mobilização, ela passa por processo, ela é uma mudança de comportamento, ela é uma criação de um novo hábito que não é tranquilo. Então, acho que a gente tem que ter a paciência, mas nunca realmente perder essa referência de que é possível. Se as pessoas realmente se juntarem, né, acreditar que é possível e pensar, não individualmente, mas desenvolver esse pensamento mais coletivo, claro que o mundo, as ações têm um impacto muito maior e melhor. E quem ganha com isso é todo mundo. Todo mundo ganha. Agora, convencer as pessoas disso é um desafio também. Né? Largar as vaidades, o comodismo, né? Eu penso e acredito nisso. Eu diria que o lixo somos nós, depois de todo aquele processo de produção e consumo, mas todo aquele, digamos, de produção da nossa existência, né? É a nossa imagem refletida no espelho.